Olá, amados, graça e paz. O Senhor é aquele que sempre nos renova. Sempre a palavra diz que Ele é aquele que nos concede por depositar a confiança nele, os livramentos, nos concede o refrigério, nos concede sempre a perseverança. Não há tentação maior do que venhamos a suportar, tudo em conformidade com aquele que já levou sobre si. Quando nós temos esta confiança e certeza, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, quando ele foi conduzido ao deserto, a comprovação que ele venceu por nós, porque ele não poderia ser tentado. Ele foi ali pelos nossos maus desejos, porque nele não há sendo a própria verdade, do qual o inimigo não foi capaz de decompor o seu corpo. Assim, essa certeza que ele levou sobre si as nossas tentações, pelas suas pisaduras, nós somos curados, restaurados. Levou sobre si as nossas maldições. Nele nós somos benditos, benditos do Pai, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ninguém pode amaldiçoar aqueles que estão abençoados em Cristo, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde tudo aquilo que Ele nos promete, não é um homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é o grande eu sou, chamado Filho do Homem, mas concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente. A sua natureza é divina. Todo homem nasce segundo a natureza humana, uma semente corruptível. A semente é necessário morrer e nascer para que ele nos mantenha corpo, alma e espírito incorruptível. Aqueles que buscam constantemente esta natureza divina, reivindicar a natureza divina, porque todo aquele que segue segundo aquele que é do alto, não segue segundo as atitudes com que outrora andávamos, das quais não são possíveis mais de nos acusar, se não retrocedermos. Assim a palavra nos diz. Ele pagou a dívida do passado, mas também a palavra diz que ele não agrada. Se retrocederes a minha alma, não tem prazer nestes. Assim nos ensina o Senhor. Por isso é necessário constância, é necessário perseverar, sempre segundo aquele que seu espírito é pronto e experimentado para nos manter apartados de toda injustiça até o fim, aonde ele nos concede sempre o bom ânimo para perseverar, para não retroceder, seguir adiante,
fazendo analogia a um bom soldado de Cristo, marchando adiante sem olhar para trás, como bom soldado que não retrocede as atividades civis como que de outrora. Assim ele nos ensina e assim devemos permanecer, retendo sempre a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a comprovação que a verdade é viva e eficaz, que ela está sempre a surgir um efeito para aqueles que nele depositam a confiança e permanece. O confessa publicamente de boca e demonstra pelo bom proceder, aonde ele nos conhece pelas atitudes. Fazemos em primeiro lugar para ser visto por ele, assim como ele nos conhece. É certo que através do testemunho verdadeiro que ele está a produzir em nós, muitos se arrependem dos seus maus caminhos e passam a ser imitadores de Cristo, assim como nós somos seus imitadores. Porque maldito aquele que deposita a confiança nos meros mortais, e cujo coração deixa de estar segundo o coração de Deus. Estar com o coração segundo o coração de Deus são aqueles que imitam pela condução do seu espírito. Mas se deixa de estar segundo o coração de Deus para ser conduzido por motivação segundo o coração dos homens, se torna um miserável. Assim a palavra nos diz. Porque não te estribes no teu próprio entendimento, assim nos ensina o Senhor. Entendimento de próprios olhos estão sempre nos caminhos sinuosos e tortuosos que levam à devassidão. Mas aqueles que seguem na retidão estão sempre pela condução do seu espírito, estão sempre direcionados pelo seu espírito, que é retidão. Os caminhos de entendimento de próprios olhos são sinuosos e tortuosos, levam a uma porta larga e espaçosa, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o espírito de retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o espírito de ousadia e não de covardia, intrepidez, poder e equilíbrio, daqueles que conduz aquele que é a porta. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, ele disse, nenhum de vós se perderá, se não desfaleceres de fazer o bem. Não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. O amor verdadeiro que lança fora todo medo. Medo pressupõe punição, mas aqueles que estão segundo o direcionamento do Espírito, que é o amor verdadeiro, não há medo, porque não há punição para aqueles que assim estão. Os que alcançarão a porta estreita, aonde ali haverá júbilo para aqueles que perseverarem até o fim. Por isso, retende sempre a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Vida com abundância, e ainda que venham as adversidades, todas são vencidas, porque seu espírito é pronto e experimentado para vencer aquilo que de geração em geração não há novidade debaixo
do sol, aonde tudo o seu espírito é pronto e experimentado para que possamos suportar, retendo sempre a verdade em nós. Ninguém rouba a verdade e perseveramos sendo conduzidos pelo seu espírito e apartados de toda injustiça, porque ele, sendo o justo, nos justifica e não há comunhão de julgo desigual. Qual comunhão há em justiça com injustiça, de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, de luz com trevas? Não há comunhão. Por isso devemos sempre perseverar apartados. Ainda que estejais sozinhos, estamos sempre a dizer, não estamos sozinhos no intuito de não estarmos rodeados dos ímpios e tampouco dos escarnecedores, mas não estamos só porque o Espírito de Cristo está conosco. Assim, quando a palavra diz que eles estariam, quando o pastor de ovelha fosse ferido, eles iriam afastar dele, mas ele dizia, não estou só, o Pai está comigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.